Caros fiéis, o evangelho deste domingo de hoje é tirado do evangelho segundo São Mateus, capítulo 9. Naquele tempo, falava Jesus ao povo, quando se aproximou dele um príncipe da sinagoga e o adorou, dizendo: Senhor, agora mesmo faleceu a minha filha, mas vinde e imponde a vossa mão sobre ela e viverá. Jesus levantou-se e seguiu com os seus discípulos. E eis que uma mulher que havia 12 anos padecia de um fluxo de sangue. Chegou-se por detrás dele e tocou-lhe na orla do vestido, porque dizia consigo: se eu não, tão somente tocar no seu vestido, ficarei curada. Voltou-se Jesus e vendo-a disse: tem confiança, filha, tua fé te salvou. E naquela hora a mulher foi curada. Quando Jesus chegou à casa do príncipe e viu os tocadores de flautas e muita gente em alarido, disse-lhes: retirai-vos, porque a menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Mas depois que fez sair a gente, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E divulgou-se a notícia desse milagre por toda aquela região. Podem sentar-se. Nós estamos hoje no no 23º domingo depois de Pentecostes, considerado no breviário terceiro domingo de novembro. Amanhã, dia 9 de novembro, é a festa da dedicação da Arquibasílica do Santíssimo Salvador, chamada Basílica de São João de Latrão, em Roma. Festa de segunda classe. Se faz a memória de São Teodoro Mártir. Dia 10, terça-feira, é a festa de Santo André Avelino, confessor. Festa de terceira classe, com memória dos santos Trifon e companheiros mártires. Dia 11, quarta-feira, é a festa de São Martírio de Tours, bispo e apóstolo das Gálias. Se faz também a memória de São Menas, mártir. Dia 12 é a festa de São Martinho I, Papa e mártir, festa de terceira classe. Na sexta-feira é a festa de São Diogo, confessor, festa de terceira classe. No sábado é a festa de São Josafá, bispo e mártir, festa de terceira classe. O próximo domingo será o 24º domingo depois de Pentecostes. Aviso que hoje, para aqueles que puderem, 30 minutos mais ou menos depois do final da Santa Missa, se fará uma hora santa aqui. As intenções é pela situação dos Estados Unidos, pela situação também do Brasil e pela situação da Santa Igreja. E se fará então, diante do Santíssimo, se rezará o rosário. Então, para aqueles que puderem, estão todos convidados, mais ou menos meia hora depois do término da Santa Missa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Caros fiéis, neste Evangelho nós temos primeiro o aviso o aviso que nos dá o apóstolo São Paulo na Epístola. Uma constatação muito triste. São Paulo diz para serem meus imitadores e observai os que andam conforme o exemplo que tendes visto em mim. Indiretamente, é como se São Paulo estivesse aconselhando a imitação dos santos, né? Hoje nós temos um patrimônio muito maior do que o que São Paulo tinha naquela época, porque o cristianismo estava começando. Os santos, claro, já estavam ali, mas de 2000 anos para cá, o patrimônio de santos, digamos assim, aumentou muitíssimo. Nós temos toda uma série de santidade em todos os estados de vida, em todas as situações, santos que parece que foram santos desde o berço,
santos que foram grandes pecadores e se converteram, santos que se converteram de uma hora para outra, santos que se converteram aos poucos, santos que tiveram muitas quedas antes, mas depois se firmaram na virtude, etc. Então, esse patrimônio dos santos deve ser, primeiro, é um motivo de intercessão muito grande e é um apoio para nós nos espelharmos, para regrarmos nossa vida de acordo com a vida deles, mesmo quando nos encontramos num mundo de apostasia, onde há tantos maus exemplos, é uma consequência. Então, para onde olhamos, vemos maus exemplos. Então, voltemo-nos para os exemplos dos santos da igreja. Já temos mais de 19 séculos de bons exemplos. Então, aqui São Paulo já diz isso. Sede meus imitadores e observai os que andam conforme o exemplo que tendes visto em mim. Por quê? Por que isso? Porque ele está falando para os habitantes de Filipos, uma cidade lá pela região da Grécia, da Macedônia. Então, pois muitos há de quem muitas vezes vos tenho falado, e ainda agora falo com lágrimas, que procedem como inimigos da cruz de Cristo. Então, esses inimigos da cruz de Nosso Senhor são quem? São os pecadores. Em maior ou menor medida, na medida em que nós não cumprimos a lei de Deus, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. E isso pode ocorrer não só naqueles que simplesmente entram numa vida de pecado, mas também naqueles que procuram se salvar e até estão em estado de graça, mas o medo do sofrimento, ou do sofrimento real, ou mesmo de um sofrimento imaginário que eles colocam, digamos assim, na frente da sua imaginação, prevendo o que acontecerá ou o que aconteceria se eles realmente entrassem numa vida de piedade, numa vida de perfeição. Então, eles, diante daquela perspectiva, eles não avançam. E por isso se tornam, em certa medida, inimigos da cruz de Nosso Senhor. E são os pecadores. E no Evangelho, então, nós temos dois exemplos, dois milagres que Nosso Senhor faz e que podem ser aplicados para justamente situações de pecado. Porque, num caso, você pode comparar com o pecado venial e no outro, comparar com o pecado mortal. Porque você tem aqui duas curas, a cura de uma doente e a cura de uma pessoa morta. Primeiro vem o príncipe da sinagoga e pede para Nosso Senhor ir lá curar ou mesmo ressuscitar a filha dela, porque diz já está morta, já morreu. E no caminho, Nosso Senhor se dirige para lá. Então aparece essa figura simpática desta doente, provavelmente, talvez, de um câncer ginecológico, talvez, porque tinha um grande sangramento que ela padecia há muitos anos. Ou seja, era um mal resistente, um mal que não saía fácil. Além do mais, havia outra dificuldade, a vítima desse mal era envergonhada. Ela não tinha coragem de se aproximar diretamente de Nosso Senhor Jesus Cristo. Então, mas, no entanto, ela foi curada. Então, veja bem, é a imagem do pecador, que talvez até esteja na graça de Deus, sim, porém, ele está há muito tempo numa vida de tibieza, e esses pecados que ele tem, esses defeitos, vícios, etc., não saem fácil. Há muitos anos que ela estava doente com esse mal. E diz também o Evangelho que ela já tinha gasto todo o dinheiro dela com médicos e não tinha dado certo. Aqui diz São Mateus assim, mas o São Lucas conta o mesmo fato, mas um pouco defende. São Lucas era médico, né? E defende um pouco, diz que não foi tanto, não quer dizer que se os médicos fossem
pessoas assim, malandros, que estavam tirando dinheiro dela, né? Mas porque o mal realmente era difícil, ele abranda um pouco a coisa. São Mateus fala assim, tinha perdido todo o seu dinheiro em busca de curas, de médicos, mas nada deu certo. Então, muitos estão nesse estado. Mesmo os que estejam no estado de graça, têm defeitos e vícios que se arraigaram, que criaram raízes com o tempo, que são favorecidos, esses vícios, pela dureza que a pessoa vai assumindo, que a natureza da pessoa vai assumindo com o passar dos anos. Todo mundo sabe que a pessoa de mais idade tem tendência a ter um pouco cabeça dura. Por quê? Porque vai se fixando as coisas. A pessoa de mais idade pensa menos no futuro, é claro. Não tem muito futuro para ela aqui. Enquanto que o novo pensa muito no futuro, porque pelo menos ele pensa que tem muito futuro para ele. Mas a pessoa velha, ela é evidente, ela já não tem muito futuro, então pensa muito no passado e fixa comportamentos. É a tendência. Bom, é uma tendência, não é uma necessidade. Mas essa tendência tende a ser terreno propício para que as virtudes, o organismo sobrenatural, que está justamente enxertado na nossa natureza, então esse organismo sobrenatural tende a ficar também lento, devagar. E por isso, a pessoa que teve uma vida relaxada na juventude terá mais dificuldades na madurez ou na velhice para curar esses defeitos. De tal maneira que muitos acabam, por assim dizer, desistindo. Bom, eles não desistem de se salvar, mas desistem da perfeição, desistem de crescer na virtude. Por quê? Porque já está velho. Ora, aqui nós temos o caso de alguém que foi curada com um mal que era difícil de curar, que já tinha muitos anos, e além do mais ela era envergonhada, ela não tinha nem coragem de pedir assim de frente. No entanto, ela foi curada. E por quê? Então, por que ela foi curada? Qual foi a razão dessa cura dela? Foi primeiramente, a sua fé. Foi a sua fé que lhe deu a vitória. Essa fé que, sendo muito viva, deu firmeza, muita força à sua confiança. E foi nosso Senhor mesmo que falou. Nosso Senhor voltou-se para ela e disse: tem confiança, minha filha, tua fé te salvou. Assim, dando a razão da cura dela, fé e confiança. Fé e esperança que é mais firme por causa da sua fé. Porque justamente ela se aproximou por trás de Nosso Senhor e ela queria só tocar a barra, a fímbria da túnica de Nosso Senhor, porque ela dizia, era a persuasão da fé dela, se eu somente tocar essa franja da veste de Nosso Senhor, eu serei curada. Mas quem lhe dava essa certeza? Quanto mais que muitos estavam em torno de Nosso Senhor ali, uma multidão de gente, no entanto ela tinha essa persuasão. E Nosso Senhor, que sabia tudo, sabia dessa confiança dela. E por isso ela obteve a cura da sua doença grave, através disso, desse simples ato de tocar a veste de Nosso Senhor. Assim também nós podemos, apesar mesmo que intervenha o elemento idade, anos de tibieza ou coisa parecida, podemos também nos curar desses defeitos, avançar na virtude, evitar o pecado, porque o tíbio, ele cai, ele pode cair, ele entra numa situação muito triste em que ele se contenta com aquilo, e hoje no mundo é um péssimo negócio, nesse mundo de hoje. Sempre foi mau negócio ser tíbio, mas nesse mundo de hoje é pior, porque as tentações são maiores, as ideias são péssimas,
Uma pessoa com a vida tíbia, ela tem facilidade, mesmo de perder a fé, em ambientes ruins, sempre ou quase sempre. Então, essas coisas vão entrando pelos poros. Então, há necessidade, mais do que nunca, de fazer atos de fé ferventes e de, a partir, firmados neles, tomar atitudes. Como tomou atitude essa doente, chegando por trás de Nosso Senhor? Da nossa parte, saibamos o seguinte, veja a diferença. A doente toca a veste de Nosso Senhor e nós podemos mesmo recebê-los na Santa Eucaristia. Podemos receber o seu perdão na confissão. É verdade, é o padre que fala a palavra, mas ele fala em persona Christi, quando ele perdoa ali o penitente. E depois, indo para a comunhão, ele vai receber Nosso Senhor. Ele não vai tocar na veste de Nosso Senhor. Ele vai receber o corpo, sangue, alma e divindade de Nosso Senhor. Temos, portanto, muito maiores vantagens para nos santificar, mas precisamos, o que falta então? Nossa disposição. E que disposição é essa? Esse espírito de fé que falta. A pessoa como que se acostuma com tanta abundância de dons, de tal modo que ela se torna fria. Ai de nós no dia de nosso julgamento, por causa de tanta infidelidade. E podemos então terminar como terminou na morte. Porque o segundo milagre foi a da filha, justamente ele estava a caminho, né, para ir para a casa dela, do pai dela, e essa estava morta. Estava morta e havia todo aquele alarido que se fazia naquele tempo, de pessoas que morriam. Os judeus faziam isso. Tinha que haver tocadores de flautas que tocavam músicas lúgubres e pessoas que choravam. Havia pessoas até contratadas só para chorar, as carpideiras. Era um tanto estranho, mas era assim o costume deles, porque tinha que haver muito clamor, muito choro por ocasião da morte de uma pessoa. Então, estavam ali essa gente. E Nosso Senhor disse simplesmente que ela não estava morta, mas dormia. E foi feito pouco dele, né? Nosso Senhor também sofreu isso. Sofreu mofa, fazer pouco dele. Mas ele não, claro, sabia o que estava fazendo e foi lá e a curou. Tocou na mão dela e novamente ela viveu. Então, Nosso Senhor já se mostrava assim como a nossa ressurreição. Nossa ressurreição, só que não somente na outra vida, no céu, mas nesta vida ele já é nossa ressurreição. Então, os tíbios hoje muitas vezes acabam caindo em pecados mortais, mais ainda do que antes, porque, como expliquei antes, as tentações, o ambiente nefasto é muito pior hoje. Aqui é uma ilha de coisas católicas, mas quando se sai, todo mundo sabe, é o contrário, é exatamente o contrário. A Rússia espalhou seus erros pelo mundo, já espalhou. E esses erros justamente são as instituições e os costumes do materialismo. Então, as instituições do materialismo, quer dizer, aquela organização comunista, tudo isso, bom, isso é em vários graus, né? Varia muito. Em certos países chegou a um ponto impressionante de escravidão, em outros não tanto. Porém, os costumes do materialismo, isso aí em todos os países, em todo o mundo se espalhou. Mesmo pessoas pagãs, pessoas que nunca conheceram o cristianismo, conheceram esse materialismo, toda essa vida mundana, estão conhecendo isso e se perdendo mais ainda. E os católicos estão se perdendo por causa disso. Então, é mais difícil. Os que são tíbios entram numa vida ruim. Então, é lembrar que Nosso Senhor é a nossa ressurreição, não só
no céu, mas a nossa ressurreição aqui na terra, porque Ele que dá a vida às nossas almas. Quando, depois de uma boa confissão, de um propósito para se emendar, o penitente recebe a absolvição no confessionário, há uma ressurreição da alma. É maior do que uma ressurreição de um morto, porque ali é uma ressurreição física. No confessionário se passa uma ressurreição espiritual. Então é algo muito sério. Todos esses dons que nós temos, e levar isso em pouca conta é algo que é um grande perigo para a nossa alma. Então tenhamos esse espírito de fé dessa doente que é retratada hoje aqui no Evangelho, para que nós possamos obter a ressurreição de nossa alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.